Fala galera, mais um vídeo no canal de histórias reais do Reddit. E na história de hoje... Sou babaca por não querer mais contato com meus pais? História longa. Peço desculpas se tiver erros, é a primeira vez que escrevo aqui. Então vamos lá, um pouco de contexto. Sou filha de pais conservadores de igreja, a tal ponto que meu pai me batia quando eu tinha 4 anos por brincar com meninos e eu só podia usar saias e que eu nunca deveria namorar sem querer casar. Enfim, tenho 2 irmãos, o mais velho por parte de mãe e meu irmão mais novo. Desde de pequena fui ensinada de que deveria sempre obedecer e fazer os serviços domésticos de casa e meu irmão, como menino, não deveria fazer nada disso. Passei minha adolescência sem ir a um cinema ou dormir na casa de alguma colega, enquanto assistia meu irmão ficar até tarde na rua, ouvia minha mãe falar do meu peso e aparência e etc. Aos 17 fui morar sozinha para estudar o 3 graus ano numa escola particular, morei 2 meses sozinha e depois minha avó paterna veio morar comigo. Na única vez que fui tentar sair com amigos, minha avó me obrigou a ligar para meu pai, do qual eu escutei que era uma vagabunda e que não deveria sair e sim pensar em estudar. Enfim, com 18 anos vim morar fora para fazer faculdade em outro estado, em um curso que meu pai escolheu, o que me fez muito bem, pois consegui fazer amizades e até mesmo a me vestir da maneira que, todos os anos nas férias, voltava para casa. E passava um mês sofrendo a lavagem cerebral para ser uma boa garota crente e exemplar. No 2º ano da faculdade conheci o meu atual noivo. Meus pais não gostam dele por acreditarem que é por culpa dele que não os obedeço mais. Atualmente tenho 23 anos, e que não sou mais a pessoa que eles gostavam. Minha mãe chegou até a me dizer que se arrependia de ter me deixado sair de casa para estudar, pois eu mudei e não sou mais a boneca dela. Diga-se de passagem que nunca fui de conversar com eles, pois nunca me davam atenção ou sempre revertia o que quer que fosse para que eles fossem os pobrezinhos da situação e que eu, como irmã mais velha, deveria aguentar tudo que viesse e resolver sozinha. Ao longo dos anos e depois de muita conversa com meu noivo, comecei a perceber que as atitudes dos meus pais comigo eram muito narcisistas. Eu só era amada enquanto fosse útil ou fizesse exatamente o que eles queriam. Desde o início da pandemia eu não os visitava, mas no fim do ano passado resolvi ir, pois era aniversário de 50 anos do meu pai. Nesse tempo lá tentei ter uma conversa e expor tudo aquilo que eu sentia desde a infância até agora para ver se conseguia melhorar nosso relacionamento. Porém, sempre que eu tentava falar, meu pai me interrompia, sempre jogando como se ele fosse o certo da situação. Meu irmão de 21 mais novo engravidou uma menina de 19 anos. E tudo o que fizeram foi parabenizar ele. Não consigo deixar de pensar que se a situação fosse ao contrário eu teria sido esculachada. Enfim, voltei para onde moro agora e não tenho vontade nenhuma de falar com eles, simplesmente nem sinto falta. Sou a babaca por isso? E na segunda história de hoje... Sou babaca por não ligar para o meu irmão mais novo e minha mãe. Contextualizando, aviso de história longa. Minha mãe engravidou do meu pai para tentar prendê-lo a ela, o que não deu certo. Ambos eram jovens. E a minha mãe era o que chamavam de má influência. Aos meus 2 ou 3 anos, após ela entender que não conseguiria nada com meu pai mesmo tendo um filho com ele, ela me deixou na porta da casa da minha avó paterna com uma carta, dizendo que se não quisesse que me dessem para um orfanato. Pelo menos é isso que minha avó me contava. Sempre tentei entrar em contato com ela, sempre achava que era mentira da minha avó, pois nem mesmo meu pai afirmava isso. Quando fiz meus 9 anos de idade, nasceu um irmão meu. Nessa época a justiça tinha feito ela passar um tempo comigo, mas o que para alguns poderia ser bom, passar um tempo com a mãe, para mim era horrível, pois sempre era deixado de lado e sem qualquer tipo de afeto pela parte dela. Tudo se resumia ao bebê. Pedi para voltar para casa com meu pai bem antes do tempo. Ele me buscou e passei cerca de 8 anos sem nenhum contato com ela. No meu aniversário de 18 anos, ela entra em contato comigo, diz que quer se aproximar e ter uma relação que nunca tivemos, apesar de eu não querer isso. A minha avó disse que poderia ser bom eu tentar me aproximar. Com o passar do tempo, criamos um bom relacionamento. O meu irmão já estava grande a ponto de ser um jovem legal. Ela tinha outro marido, que em geral não era tão ruim. Tempos depois uma tia materna minha me disse que ela só estava atento a essa proximidade, para ver se eu ajudava ela financeiramente, o que me quebrou a cara, pois eu já estava ajudando com tudo o que podia. Me afastei novamente, e hoje só mantenho contato com meu irmão. Ela teve mais 2 filhos além dele, os 2 últimos do atual marido.
Ela me pedia dinheiro sempre, mas eu parei de enviar a ela, deixei de ter contato, nem sequer ligando para como ela ou o novo filho está. Sou babaca, ou só estou retribuindo o desafeto dela? E na terceira história de hoje, meu chefe é um filho da puta. História longa. No começo do ano passado, uma amiga da minha mãe me convidou para trabalhar na contabilidade do padrasto dela. Fiz a entrevista e passei. Eu ia auxiliar a responsável pelo fiscal da empresa. Tempo em que foi correndo, ela me ensinava. Só que ele me colocava para fazer coisas que facilitavam o serviço dela e isso atrapalhava porque eu queria aprender, só que chegou uma hora ela já não tinha mais vontade de me ensinar. Passou-se 5 meses e ela vinha reclamando do meu chefe. Coisas como atraso de salário. Ficava devendo o salário. Ele não cumpria o mínimo da ética. Um dia ela disse que ia sair. Logo fiquei apavorado, pois só ia ficar eu no departamento e eu não tinha nem 20% do conhecimento dela. E então ela foi embora. Pensei que ia ficar no máximo 2 semanas cuidando do departamento e ele ia arrumar outra pessoa para lá. Só que passou 1 mês, 2 meses, 3. Até que se passou 1 ano. Ele sabe que não sei muita coisa e me cobra por coisas que ele sabe que eu não sei fazer. E quando pergunto como se faz, ele simplesmente diz: procura na internet. Depois de um tempo, a amiga da minha mãe disse que ia embora. Ele achava que por ela ser da família ela ia entender que ele podia atrasar o salário dela, não pagar o FGTS, etc. Um dia ela se cansou e foi trabalhar para uma empresa que a gente prestava o serviço. Um tempo depois descobri que ele não pagava o meu FGTS. Fui e o questionei e ele disse que ia me pagar tudo. Final. Eu já estava cansado de tanta pressão dos clientes, pois não tinha ninguém para atender os funcionários das empresas que nos prestava serviço. A amiga da minha mãe era do RH. E acabava. Vinham falar comigo. Um dia ele colocou uma pessoa lá. Na primeira semana ela saiu. Ela sabia que era muito bagunçado e que ele nem sequer cumpria as obrigações com os funcionários dele. Mais uma vez. Ele por semanas não colocou ninguém lá. Chegou um dia em que eu entreguei minha carta de demissão. Não esboçou nenhuma reação. No dia seguinte ele me questionou por ir embora mais cedo. E eu tive que lembrar a ele que eu tinha me demitido e que estava de aviso. Hoje, dia 20, ele me pediu para ir buscar o meu salário mais tarde, pois não ia conseguir ir ao banco. Mais tarde eu voltei e ele não estava lá. E a mulher dele me informou que ele não ia me pagar hoje por conta de alguns erros. E eu o questionei. Tenho certeza de que eu vou ter que processar ele pelos os meus direitos. Enfim. Depois eu conto com essa história se deu o fim. Obrigado por quem acompanhou até aqui. Vocês são demais. O link com os relatos está na descrição. Curta, comenta, compartilha e ajude nosso canal.